pessoal, aqui é o pastor Christopher, que bom que você está aí conosco, feliz e alegre de estarmos aqui para a nossa leitura de número 72, estamos aí nos engajando, vi que deu uma melhorada aí no fluxo do pessoal, top, é isso aí, o importante é nós caminharmos e lermos a palavra, todos os dias, como isso é importante, e você logo perceberá o fruto de a palavra de Deus como água fluir através de você e lavar tudo que é ruim, todo pensamento, tudo que é do inimigo é lançado fora, você reconhece a voz de Deus, você ouve melhor a Deus e aquilo cada vez mais faz sentido na sua vida, tá bom? Então vamos para a nossa leitura de número 72, bora comigo! Muito bem. Vamos lá, vamos para a nossa leitura. Abra lá. Você que tem essa Bíblia aqui, então abre lá conosco para lermos junto. Para aquele que tem a Bíblia normal, então vamos lá, números 19, 1 a 20 e 29. O Senhor disse a Moisés e Arão: esta é uma prescrição da lei que o Senhor ordenou. Digam aos israelitas que tragam até vocês uma novilha vermelha, um animal perfeito, sem defeito, sobre o qual nunca tinha sido colocado a canga ou um arado. Entregue a novilha ao sacerdote Eleazar. Ele a levará para fora do acampamento e na presença dele a novilha será morta. Eleazar pegará com o dedo um pouco do sangue dele e aspergirá 7 vezes na direção da entrada da tenda do encontro. A novilha inteira, couro, carne, sangue, excrementos, será queimada na presença de Eleazar. Então ele pegará um pedaço de madeira de cedro, um ramo de isopo e um pouco de fio vermelho e os lançará no fogo onde a novilha estiver sendo queimada. Em seguida, o sacerdote lavará suas roupas e se banhará com água. Depois disso, voltará ao acampamento, mas ficará religiosamente impuro até o entardecer. O homem que queimar a novilha também lavará suas roupas e banhará-se com água e também ficará impuro até o entardecer. Então uma pessoa cerimonialmente pura juntará as cinzas da novilha e as colocará num lugar cerimonialmente puro fora do acampamento. Elas ficarão guardadas ali para que a comunidade de Israel as use na cerimônia da água da purificação, para a remoção dos pecados. O homem que recolher as cinzas da novilha lavará suas roupas e ficará impuro até o entardecer. Essa é uma lei permanente para os israelitas e para os estrangeiros que vivem entre eles. Quem tocar num cadáver humano ficará cerimonialmente impuro por 7 dias. No terceiro e no 7º dia, ele se purificará com água da purificação. Então estará puro, mas se não seguir esse procedimento no terceiro e no 7º dia, continuará impuro mesmo depois do 7º dia. Quem toca num cadáver e não se purifica corretamente, contamina o tabernáculo do Senhor e será eliminado do povo de Israel. Permanecerá impuro uma vez que a água da purificação não for aspergida sobre ele. A seguinte lei se aplica quando alguém morre numa tenda. Quem entrar nessa tenda e quem estiver dentro dela, quando a morte ocorrer, ficarão cerimonialmente impuros por 7 dias. Qualquer vasilha que não tiver sido tampada também ficará contaminada. Se ao andar pelo campo alguém tocar no cadáver de uma pessoa morta, a espada ou que tenha morrido por causas naturais, ou tocar num osso humano e num túmulo, ficará impuro por 7 dias. Para remover a contaminação, coloque parte das cinzas do holocausto da purificação num jarro e derrame água corrente por cima. Então uma pessoa cerimonialmente pura pegará um ramo de isopo, alguns falam de um jeito, outros de outro, isopo, e molhará na água. Em seguida aspergirá a água sobre a tenda, sobre todos os seus utensílios e sobre as pessoas que estavam na tenda. Fará o mesmo com a pessoa que tocou num osso humano
ou num morto, ou em alguém que morreu de causas naturais ou que tocou num túmulo. No terceiro e no sétimo dia, a pessoa cerimonialmente pura aspergirá água sobre quem estiver contaminado. No sétimo dia, aquele que está sendo purificado lavará suas roupas e se banhará, e ao entardecer estará puro de sua contaminação. Contudo, aquele que se contaminar e não se purificar será eliminado da comunidade, pois contaminou o santuário do Senhor. Permanecerá impuro, uma vez que a água da purificação não foi aspergida sobre ele. Essa é uma lei permanente para o povo. Quem aspergir a água da purificação lavará depois suas roupas. A quem tocar na água usada para a purificação ficará impuro até o entardecer. Qualquer coisa ou pessoa em que o indivíduo contaminado tocar ficará impuro até o entardecer. No primeiro mês do ano, toda a comunidade chegou ao deserto de Zin e acampou em Cádiz. Enquanto estavam lá, Miriam morreu e foi sepultada. Como não havia água naquele lugar, o povo se rebelou contra Moisés e Arão. Discutiram com Moisés e disseram: se ao menos tivéssemos morrido com nossos irmãos diante do Senhor. Por que vocês trouxeram a comunidade do Senhor até esse deserto? Foi para morrermos, junto com todos os nossos animais? Por que nos obrigaram a sair do Egito e não trouxeram para esse lugar horrível? Essa terra não tem cereais, nem figos, nem águas, nem romãs, nem água para beber. Parênteses. Por que você acha que ele mandou os espias para a terra de Canaã, só que ninguém quis? Agora estão reclamando porque desobedeceram lá. Essas são as consequências, e mesmo assim reclamam. Moisés e Arão se afastaram do povo e foram até a frente da tenda do encontro, onde se prostraram com o rosto em terra. Então a presença gloriosa do Senhor lhes apareceu, e o Senhor disse a Moisés: você e Arão, pegue a vara e reúnam todo o povo. Enquanto eles observam, falem àquela rocha ali, e dela jorrará água. Vocês tirarão água suficiente da rocha para matar a sede de toda a comunidade e de seus animais. Moisés fez conforme o Senhor havia ordenado. Pegou a vara que ficava guardada diante do Senhor e em seguida ele e Arão mandaram chamar o povo para se reunir em frente da rocha. Ouçam, seus rebeldes, gritou Moisés. Seja que desta rocha que teremos de tirar água para vocês? Então Moisés levantou a mão e bateu na rocha 2 vezes com a vara, e jorrou muita água. Assim toda a comunidade e todos os seus animais beberam até matar a sede. O Senhor, porém, disse a Moisés e Arão: uma vez que vocês não confiaram em mim para mostrar minha santidade aos israelitas, não os conduzirão à terra que eu lhes dou. Por isso aquele lugar ficou conhecido como Meribá, pois ali os israelitas discutiram com o Senhor, e ali ele mostrou sua santidade entre eles. Enquanto estavam em Cádiz, Moisés enviou representantes ao rei de Edom com a seguinte mensagem: é isso que dizem seus parentes, o povo de Israel. É de seu conhecimento toda a dificuldade que tivemos. Nossos antepassados desceram ao Egito e onde viveram por muito tempo. Ali nós e nossos antepassados fomos maltratados pelos egípcios. Mas quando clamamos ao Senhor, Ele nos ouviu e enviou o anjo que nos tirou do Egito. Agora estamos acampados em Cádiz, cidade de fronteira de seu território. Pedimos que nos deixe atravessar na terra. Tomaremos cuidado para não passar por seus campos e vinhedos, e não beberemos água de seus poços. Seguiremos pela estrada real e só a deixaremos quando tivermos atravessado o seu território. O rei de Edom, porém, disse: fiquem fora do meu território, ou irei ao seu encontro com o meu exército. Os israelitas responderam: ficaremos na estrada principal. Se nós e nossos animais beberem de sua água, pagaremos por ela. Apenas deixe-nos passar por seu território. É só o que pedimos. O rei de Edom retrucou:
Vocês não têm permissão de passar por nossa terra. Em seguida, mobilizou suas forças, marchou contra o povo de Israel com um exército poderoso. Uma vez que o povo de Edom se recusou a deixá-los passar pelo seu território, os israelitas foram obrigados a desviar-se dele. Então toda a comunidade de Israel partiu de Cádiz e chegou ao Monte Or, ali na fronteira com a terra de Edom. O Senhor disse a Moisés e Arão: é chegado o momento de Arão reunir-se aos seus antepassados. Não entrará na terra que dou aos israelitas, pois vocês se rebelaram contra minhas instruções a respeito da água em Meribá. Agora leve Arão e seus filhos ao Monte Or. Em seguida, tire as roupas sacerdotais de Arão e coloque-as em Eleazar, seu filho. Arão morrerá ali e se reunirá a seus antepassados. Moisés fez conforme o Senhor lhe ordenou. Os três subiram junto ao Monte Or, enquanto toda a comunidade observava. No topo, Moisés tirou as roupas sacerdotais de Arão e as colocou em Eleazar, filho de Arão. Então Arão morreu no alto do monte, e Moisés e Eleazar desceram. Quando a comunidade percebeu que Arão havia morrido, todo o povo de Israel lamentou sua morte por 30 dias. E assim, Arão foi, mas teve um grande ministério junto com Moisés. Vamos para a leitura de Lucas 1, 1 a 25. Muitos se propuseram a escrever uma narração dos acontecimentos que se cumpriram entre nós. Lembrando que Lucas, ele relatou com muitos detalhes toda a jornada de Jesus. Usaram os relatos que nos foram transmitidos por aqueles que desde o princípio foram testemunhas oculares e servos da palavra. Depois de investigar tudo detalhadamente desde o início, também decidi escrever-lhes um relato preciso, excelentíssimo Teófilo, para que tenha plena certeza de tudo que lhe foi ensinado. E aqui Lucas escreve assim, gente, pesquisa tudo certinho, acontecimento, relatos, testemunhos, tudo fiz nos mínimos detalhes. Continuando, versículo 5. Quando Herodes era rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que fazia parte do grupo sacerdotal de Abias. Sua esposa, Isabel, também pertencia à linhagem sacerdotal de Arão. Olha só. Zacarias e Isabel eram justos aos olhos de Deus e obedeciam cuidadosamente a todos os mandamentos e estatutos do Senhor. Não tinham filhos, pois Isabel era estéril e ambos já estavam bem velhos. Certo dia, Zacarias estava servindo diante de Deus no templo, pois seu grupo realizava o trabalho sacerdotal conforme a escala. Foi escolhido por sorteio, como era costume dos sacerdotes, para entrar no santuário do Senhor e queimar incenso. Enquanto o incenso era queimado, uma grande multidão orava do lado de fora. Olha só. Como é interessante, né? Quando temos líderes, temos pastores que buscam pela presença de Deus, Deus se manifesta quando existe uma multidão por trás, apoiando, suportando, orando, clamando, dando um apoio espiritual em oração para o líder. E assim você percebe que aqui, aí Deus ele se apresenta a Zacarias. Então um anjo do Senhor lhe apareceu diante do altar de incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou muito abalado e assustado. O anjo, porém, lhe disse: não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, lhe dará um filho e você o chamará de João. Você terá grande satisfação e alegria, e muitos se alegrarão com o nascimento do menino, pois ele será grande aos olhos do Senhor. Nunca tomará vinho, nem outra bebida forte. Será cheio do Espírito Santo antes mesmo de nascer. Fará muitos israelitas voltarem ao Senhor, seu Deus. Será um homem com o espírito e poder de Elias e preparará o povo para a vinda do Senhor. Fará o coração dos pais voltar-se aos filhos
e levará os rebeldes a aceitarem a sabedoria dos justos. Zacarias disse ao anjo: como posso ter certeza de que isso acontecerá? Já sou velho e minha mulher também é de idade avançada. O anjo respondeu: sou Gabriel e estou sempre na presença de Deus. Foi ele quem me enviou para lhe trazer essas boas novas. Agora, porém, você ficará mudo até os dias em que essas coisas acontecerão, pois não acreditou nas minhas palavras que se cumpriram no devido tempo. Enquanto isso, o povo esperava Zacarias sair do santuário e se perguntava por que ele demorava tanto. Quando finalmente saiu, não conseguiu falar com eles. E perceberam, pois seus gestos e seu silêncio, que ele havia tido uma visão no santuário. Ao fim de seus dias de serviço no templo, Zacarias voltou para casa. Pouco tempo depois, sua esposa Isabel engravidou e não saiu de casa por 5 meses. Como o Senhor foi bom para mim em minha velhice, exclamou ela. Tirou de mim a humilhação pública e de não ter filhos. E aqui nós temos o chamamento de João Batista, né? O chamamento de João Batista não, mas sim a concepção dele, né, para o ministério. Salmo 56, 1 a 13. Ó Deus, tem misericórdia de mim, pois sofro perseguição. Meus inimigos me atacam o dia todo. Vivo perseguido por aqueles que me caluniam, e muitos me atacam abertamente. Quando eu tiver medo, porém, confiarei em ti. Louvo a Deus por suas promessas. Confio em Deus e não temerei. E que me podem fazer os simples mortais? Sempre distorcem o que digo e repassam dias tramando-me prejudicar. Reúnem-se para me espionar e vigiam meus passos ansiosos para me matar. Castiga-os por sua maldade, ó Deus, derruba-os em tua ira. Conheces bem todas as minhas angústias, recolheste minhas lágrimas num jarro e em teu livro registraste cada uma delas. Meus inimigos baterão em retirada quando eu clamar a ti. Uma coisa sei, Deus está do meu lado. Louva a Deus por suas promessas. Sim, louva a Deus por suas promessas. Confio em Deus e não temerei. O que podem fazer os simples mortais? Cumprirei os votos que fiz a ti, ó Deus, e te oferecerei um sacrifício de gratidão, pois me livrastes da morte. Não deixaste meus pés tropeçarem. Agora posso andar em tua presença, ó Deus, e em tua luz que dá vida. E Provérbios 11:8. O justo é salvo da angústia, mas o perverso a recebe em lugar dele. Finalizamos aí a nossa leitura de dia 72. Eu sou o pastor Christopher. Assine o canal, ative o sininho para não perder os próximos vídeos, as próximas leituras. Compartilhe com seus amigos. Se você está vindo agora, nesse momento aqui, eu incentivo você, comece lá. Comece a sua jornada de leitura em 365 dias. A qualquer momento, se você está começando agora, não importa. O que importa é que você sempre feche um ciclo. Fechando um ciclo, você comece um outro. E esse é um incentivo que eu faço, para que quando você fecha, você retome a leitura novamente. Ok? Deus abençoe. Eu aguardo vocês amanhã.